muito obrigado por você permitir que a gente entre na sua casa, você abrir esta janela, esta porta, através da sua televisão. Nós nos esforçamos para levar informação de qualidade, informação que permita a você refletir, pensar. Eu gosto muito de trabalhar nesta ideia para a gente colocar utilidade nas nossas vidas, e eu me sinto muito feliz e muito realizado em ser um mediador entre as pessoas. Nós trazemos aqui pessoas com informações muito bacanas, e eu me sinto muito feliz em ser um mediador entre essas pessoas que têm essas informações, para que elas levem essas informações até você. Hoje eu tenho o José Pedro Andreetta. Ele é escritor, graduado pela PUC, São Paulo, mestrado e doutorado pela USP. É professor livre-docente e pesquisador na USP. Entre os livros que o Andreetta escreveu, tem esse, Princípios Herméticos, Consciência. Este livro eu li e eu recomendo. Este livro é fascinante. Esse livro tem informações absurdamente fascinantes. Eu recomendo veementemente para que você leia. E ele conversará comigo sobre física quântica e consciência. Física quântica, Andreetta, ela é um pouco estranha. Ela foge ao nosso senso comum. E teria dito que teve um grande físico norte-americano, Feynman, que teria dito que quem acha que entendeu a física quântica é porque não entendeu. E você tem um outro livro, também chamado Quem se atreve a ter certeza? Quais são as principais, conversando numa linguagem mais simples, evidentemente, quais são essas estranhezas da física quântica? Bom, as estranhezas da física quântica são muitas, né? Talvez a principal dela seria que a matéria não tem um comportamento da forma que a gente normalmente percebe no nosso mundo macroscópico, né? A matéria em si, por exemplo, uma partícula de matéria, ela tem um comportamento de partícula e de onda simultaneamente, que são paradoxos, né? A física concebe ondas como uma coisa e partículas como outra. E, na verdade, nós temos que admitir que, para compreender a matéria do jeito que ela se apresenta no seu comportamento, que ela tem esses dois comportamentos paradoxais. Por exemplo, uma partícula, ela que está se movimentando de um ponto para outro, ela pode estar em várias posições simultaneamente. Ela passa por regiões simultâneas e ela é indivisível. E nesse aspecto, ela tem um comportamento de onda. E quando ela é detectada, por exemplo, ela tem um comportamento particular, de corpúsculo em si. Então, esse é um comportamento completamente estranho, que viola completamente o nosso bom senso. O outro comportamento é que tudo está interligado. Por exemplo, tem um fenômeno chamado primariamente quântico, que é onde uma partícula, né, que são duas partículas criadas simultaneamente, elas ficam interligadas, mesmo que estejam muito distantes entre elas. A hora que eu modifico uma, a outra também se modifica instantaneamente. Quer dizer, uma sente a outra ainda que esteja muito distante uma da outra. Isso é um fenômeno já comprovado experimentalmente. E tem vários outros fenômenos, por exemplo, de modificar algo que já aconteceu no passado, ou ainda a gente perceber que a consciência parece interferir no fenômeno físico. Todos esses demorariam muito tempo para se colocar, mas como o tema que é consciência e física quântica, talvez a gente fique mais próximo desse último, né? Normalmente, quando se define consciência, diz que se encontra nos dicionários como sendo uma capacidade do homem em reconhecer certos valores e aplicar no seu meio. Então, a consciência parece que precisa de um agente para se manifestar.
Na física quântica, não. Na física quântica existem fenômenos que parece que a consciência por si mesma se manifesta nos fenômenos físicos. Parece que elas controlam o fenômeno físico. E tudo isso que a gente está vendo ultimamente são conhecimentos que parece que já eram conhecidos há muito tempo atrás, né? Por exemplo, o Buda, há 3.000 anos mais ou menos, ele disse que a mente cria matéria, modifica a matéria, a mente é tudo. Também Ernest Trismegisto disse isso há 5.000 anos, que o mundo é mental. Então parece que a física quântica nada mais é do que uma redescoberta dos conhecimentos antigos. Quando a gente pega a noção de matéria, volta ali Demócrito, Leucipo, aquelas ideias de que a visão de que a matéria era algo, você divide, até que chega em algo sólido. Então, numa visão, hoje, nós temos o universo, que é formado, as coisas que são formadas por materiais, que são formadas por moléculas, que são formadas por átomos. O átomo, essa ideia de solidez, ela não se aplica. Não, o átomo é pelo menos 20 vezes mais vazio do que o sistema planetário. Isso, já discutimos isso anteriormente, que o sistema planetário é muito vazio. Uma viagem daqui a Marte, 1 ano para ir e voltar, uma coisa assim. Então é muito vazio. O átomo é pelo menos 20 vezes mais vazio. Na verdade, o átomo é um vazio com algum ponto de matéria que é o núcleo do átomo. E o núcleo do átomo é feito de prótons e nêutrons, e o prótons e nêutrons é feito de quarks, né? E esses quarks, que seria o último, quer dizer, se nós quantizarmos a matéria, os quarks seriam os quantos de matéria. Só que os quarks estão dentro dos prótons e nêutrons interligados, e essa energia de ligação também é considerada matéria, né? Aquela forma de Einstein mostra que matéria é energia, energia é matéria. Então essa energia de ligação também é matéria. E na verdade a matéria, por exemplo, ela não tem a consistência que nós normalmente atribuímos a ela. O peso do homem, se fosse considerar só a matéria, mesmo daria umas 20 gramas. O resto é tudo energia que interliga uma matéria, que nós consideramos também matéria para outros efeitos. Neste caso, você falou da consciência como interferindo no processo. Parece que a consciência ela tem um efeito. Se você observa um elétron, e aquela famosa, a experiência da fenda dupla, para mim, no meu conceito, a experiência mais fascinante que o homem já produziu foi a experiência da fenda dupla. Claro que isso, há opiniões, cada um gosta mais de uma coisa e de outra. Quando você olha, acontece de um jeito, quando você não olha, acontece de outro. Como que é esse papel do observador? Ele é fundamental. Na física quântica, o que é real é aquilo que você pode ser observado. Então, o observador é fundamental. E o observador também ele é algo bastante discutível hoje, né? Quem seria o real observador de tudo isso, né? Se nós conseguirmos, por exemplo, colocar um anteparo para observar um elétron, nós vemos aí uma faísca de luz, né? Antes o elétron estaria em todas as posições. A gente coloca na física quântica uma superposição de estados. Ele estaria em qualquer posição. E depois, então, o observador, quando ele é observado, é que ele determina, né? É que ele se materializa, que ele se forma um corpúsculo naquele ponto. Agora, o anteparo também é feito de átomos, não é? Então, ele precisaria ser observado para se comportar com matéria corpuscular. Agora, quem observou o anteparo seria o observador, o físico, não o pesquisador. Mas o pesquisador também é de átomos, né? Tudo, essa regra vai para uma regra infinita. Então os físicos chegaram à conclusão de que o observador deve ser algo que não está dentro dessas regras da física quântica. Seria algo que está além da matéria, que é a consciência humana. Então, na verdade, a consciência é que é o próprio observador que cria tudo o que está no mundo real. Esse é o papel do observador, né? Porque essa ideia de consciência, porque também quando a gente trabalha a consciência, é um elemento, assim, claro,
dependendo da visão, ela é mais fácil de você perceber, mais difícil, porque o que é consciência? Quando a gente coloca no ser humano, a gente diz, esse ser humano tem consciência. Essa consciência, e aí eu queria, do ponto de vista científico, a gente poderia dizer, porque nós temos força da gravidade, nós temos a força forte, a fraca, a eletromagnética. Consciência poderia ser compreendida como um princípio da natureza, uma lei, uma força, uma energia, alguma coisa desse tipo, que daí transcenderia, neste caso, o ser humano. Quer dizer, consciência não é uma propriedade do ser humano, é uma propriedade da natureza, assim como a gravidade. A gravidade, nós estamos submetidos a ela, mas é uma propriedade da natureza. Estou falando propriedade, usando termos, né, que talvez não sejam mais tecnicamente adequados. Seria a consciência uma propriedade da natureza, nesse sentido? Tem uma coisa interessante. Os físicos acreditam, por exemplo, que o átomo é feito de matéria e energia, né, e forças naturais. Né? Na verdade, as forças naturais, por exemplo, o átomo que regula o funcionamento do átomo. Né? Os conhecimentos antigos dizem que o átomo é feito de matéria, energia e consciência. Então, se nós conseguimos, na verdade, o nosso livro, nós queremos fazer uma integração dos conhecimentos antigos com os conhecimentos modernos. Aliás, desculpa a interrupção, que vocês fizeram com maestria, né? Ficou perfeita, desculpa a interrupção. Mas essa é a ideia mesmo do livro, né? Tentar fazer isso, que seria o primeiro passo nessa integração. Né? Agora, vê bem, agora que eu coloco o conceito de consciência, imagine o seguinte, que a consciência seria o que, quer dizer, as forças naturais seriam a manifestação da consciência no plano físico. Daí você conciliaria tanto a visão científica como a visão dos conhecimentos antigos. E isso mostrariam, por exemplo, a ação da consciência na natureza. Então, o que nós vemos da consciência, o que nós chamamos de forças naturais, é a manifestação de uma consciência cósmica, vamos colocar esse nome, né, na natureza. E aí nós temos, por exemplo, a física dizendo o seguinte, que todos os átomos, por exemplo, de hidrogênio são iguais. Os conhecimentos antigos dizendo que não, que eles são diferentes. Por exemplo, o átomo de hidrogênio que eu tenho na minha mente é diferente do átomo de hidrogênio que está nessa mesa, porque eles têm funções diferentes. Essa ideia parece ser irreconciliável, mas tem um princípio hermético que diz exatamente isso, que todos os paradoxos são reconciliáveis, né? Nada é reconciliável. Então, tanto um quanto o outro está dizendo a mesma coisa. O que a ciência está dizendo é o seguinte, que o átomo é constituído de matéria e energia, porque ele desconhece a consciência. Os conhecimentos antigos dizem que é matéria, energia e consciência, porque a consciência não é mensurável ainda. O dia que for mensurável, as duas ideias vão coincidir para o mesmo ponto. É interessante também o seguinte, que os princípios herméticos, ele coloca a seguinte coisa, quando você tem dois pontos de vista diferentes, eu tenho um ponto de vista, você tem outro. A hora que eu vou aprimorando nossos pontos de vista, o que vai acontecer? Eles se afastam até um certo ponto. Porque eu vou aprimorar para defender as minhas ideias, você se aprimora para defender as suas ideias. Mas eles não se afastam em linha reta, eles se afastam em círculo. A hora que chega num certo ponto, eles começam a se aproximar, até chegar aonde os extremos se tocam. Né? A verdade é uma só. Então, a hora que você aprimorar a sua verdade, a hora que eu aprimorar a minha verdade, eu chego na mesma verdade, porque ela é única. E diz mais, né? Diz mais assim, os conhecimentos antigos. Disse assim que um dia chegará quando não teremos mais pontos de vista, mas colocaremos a vista no ponto. Que é Para você que nos assiste, temos uma grande oportunidade. Daremos um livro a cada programa. Para participar é muito simples. Basta acessar o nosso site www.derosecampinas.com.br e responder a pergunta: qual é o programa que preenche os seus sábados com informação de qualidade? Para a primeira pessoa, daremos um livro, para demais, um livro pocket. Participe! Toda semana eu respondo uma ou duas perguntas, e as perguntas que eu respondo aqui expresso a minha opinião, e tão somente a minha opinião. Você se sente completamente livre para concordar, discordar. A minha ideia é apenas refletir
Sustentabilidade é um conceito que aplicamos unicamente ao meio ambiente? Eu penso que não. Sustentabilidade, meio ambiente é um dos aspectos da sustentabilidade. A sustentabilidade tem um aspecto humano, a sustentabilidade nas relações. Quando construímos relações ruins, desgastadas, nós prejudicamos todo o ambiente que nos cerca, inclusive o meio ambiente nesse sentido mais estrito da palavra. Então, penso eu que sustentabilidade é um conceito bem mais interessante, bem mais amplo. Professor, gostaria que o senhor explicasse um pouco, quando eu li, me impressionou muito o efeito tunelamento. Mesmo porque tem algumas coisas que não se explicam, mas o tunelamento me fascinou. O que é esse efeito, o tunelamento? O tunelamento é a propriedade de um corpo microscópico atravessar barreiras que é considerada classicamente, vamos dizer assim, intransponíveis, né? Normalmente, quando uma partícula bate contra uma parede, ela simplesmente ela deve bater, ser absorvida ou ser refletida. Isso classicamente. Na física quântica existe uma certa probabilidade dessa partícula passar para outro lado da parede. Inclusive tem um livro muito interessante agora o autor, a idade não faz lembrar do autor, mas ele O Universo Elegante, não sei se você conhece, mas é um livro muito bom. Ele diz lá, ele coloca nos textos do livro dele, que diz que se nós dormirmos encostados numa parede, tem uma pequena probabilidade de aparecer do outro lado no dia seguinte. E essa probabilidade é calculada. Hoje o físico costuma calcular essas probabilidades com precisão, e essa probabilidade existe. E quem achar que isso é um absurdo, né, a probabilidade do universo ter sido criado por acaso e chegado até a vida que nós conhecemos hoje, é menor que essa probabilidade. Aliás, é menor do que essa probabilidade de um homem atravessar a parede. Isso é um dado matemático. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração quando a gente analisa esse sistema. Aliás, como é que seria, por exemplo, uma partícula atravessar uma parede, né? Se nós admitirmos que nós vivemos num mundo que não tem só essa dimensão, mas tem outras dimensões de matéria, e que a velocidade da luz é o limite, a fronteira de uma dimensão, é possível que uma partícula de uma determinada energia ela atinja essa condição e ela encontre uma porta dimensional que ela atravessa essa parede e apareça do outro lado. Ela desaparece de um lado e aparece do outro, instantaneamente, como mostram os resultados experimentais. Neste caso, por exemplo, o que me impressionou, uma das coisas que me impressionou muito no tunelamento, é porque ele contraria frontalmente o nosso senso comum. Uma das coisas da física quântica é que contraria frontalmente o nosso senso comum. Aquela ideia de que é impossível atravessar uma parede. E a física quântica tem uma série de coisas impossíveis. Devemos repensar o impossível, porque a ciência repensa o impossível com uma certa frequência, só que agora chegamos numa fronteira em que o impossível se discute de uma maneira, penso eu, de uma maneira talvez sem precedentes. Se bem que alguns conhecimentos, algumas coisas que a gente diz que é impossível, alguns conhecimentos diz que não são, né? Alguns conhecimentos herméticos aí. Mas devemos repensar o impossível numa dimensão mais qualificada? Eu acredito que qualquer cientista hoje consciente da natureza que ele trabalha, não existe impossível. Você pode dizer, isso é impossível. Você pergunta, você tem certeza? Ele vai dizer que não tem certeza. Então, se não tem certeza, não é impossível. Existe um radialista que dizia, há pouco tempo atrás, Antônio Carvalho, que diz que o impossível é o possível que ainda não foi possível. Então, eu acho que a gente tem que admitir que tudo seja possível. Tem que partir de algo, de tirar nossos preconceitos, né? E analisar todas as possibilidades a priori são possíveis. Analisar com a cabeça aberta. Sim, isso é fundamental para que nós concebamos. É o que nós fizemos nesse livro, né? Se você me permite, só eu queria colocar alguma coisa, né? Como é que um cientista se interessa por esses assuntos, né? Porque normalmente eu devia estar trabalhando na minha área de ciência e deixar isso aqui um hobby que eu tenho e estudar esses assuntos. Nós estamos estudando esses assuntos aí.
E mesmo os cientistas, os próprios físicos, eles são muito críticos quando um leigo usa o conhecimento científico para justificar aquilo que ele conhece, né, como verdade pelos conhecimentos antigos. Eles são muito críticos nisso. E nós temos que dar razão, porque eles afirmam, né, que quem não conhece a física quântica comete erros graves na hora que utiliza a física quântica para justificar coisas que são injustificáveis para eles ainda. E a gente tem que aceitar isso como verdade. Agora, isso tem que ser verdade não só para a física, mas para tudo. Quando a gente leva esse conhecimento para um cientista, ele, sem conhecer, ele logo despreza esse conhecimento, dizendo que isso é ultrapassado, que isso é coisa que não se aplica mais, que é tudo bobagem, né? Isso é o termo mais que a gente ouve. Mas quanto tempo ele levou para estudar esse conhecimento? Será que ele não está cometendo o mesmo erro quando ele critica o leigo, né, utilizando de algo que ele não conhece, e quando ele despreza algo que ele também não conhece, dizendo que não se aplica? Então eu acho que só mudou o lado. Isso. Eu acho que a gente tem que aplicar isso para tudo.